Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é 2 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 6. Como na mensagem anterior eu já falei alguns aspectos históricos da passagem atual, eu vou voltar para a anterior, provando que o pastor sempre pode falar mais um pouquinho, sabe? Outra passagem que eu já fui questionado a respeito do relacionamento de Davi e Jonatas é exatamente a passagem anterior, no ponto que diz que o amor ultrapassava o amor das mulheres. Eu sempre digo algo mais ou menos assim: é sério, se ultrapassa, olha a palavra, ultrapassa o amor das mulheres, quer dizer que a conotação é além da conotação que envolve o relacionamento entre homens e mulheres. Como algo que ultrapassa isso poderia ser indício de algo que se tem no relacionamento entre um homem e uma mulher? Sinceramente, eu devo ser premiado com esse tipo de questionamento, eu não sei, mas já que o Senhor está me permitindo este espaço e estamos lendo esses textos, deixo aqui as dicas para, quem sabe, você um dia, se precisar, ter um ponto de partida e, claro, buscar sempre no Senhor a devida informação para dar a informação de acordo com a vontade dele. A morte de Isbosete envolveu uma conspiração e os seus assassinos acharam que teriam algum favor de Davi por conta disso. Quebraram a cara. Apesar de ter perseguição e luta, parece que Davi entendia que a morte desses com quem ele lutava só poderia acontecer se fosse de forma natural ou naturalmente em batalha. Mesmo a morte de Saul, ela não foi naturalmente em batalha, não foi especificamente direta por conta da batalha, ainda que só tenha acontecido porque ele estava no meio da batalha e se sentiu então ali já acuado e tinha entendido que não teria vitória de forma alguma e que aquele seria o fim de fato. Mas ela não aconteceu naturalmente dentro da batalha, ele teve uma outra atitude que levou para esse caminho. A punição que se entendia diante de uma morte assim era realmente a morte por ter derramado sangue, como no caso do vingador de sangue, que só não poderia agir quando quem matou conseguisse chegar a uma cidade refúgio e para que o caso pudesse ser melhor analisado. O fato de chegar lá não era suficiente para isentar de forma sumária. Se houvesse algum indício de fato de possibilidade de premeditação, de ter sido por maldade, aquele que matou era entregue para sofrer as devidas consequências. Ele só seria poupado se chegasse à conclusão de que, na verdade, aquilo não aconteceu de forma premeditada, aconteceu realmente por mero acaso, e essa coisa toda. Agora, uma conspiração que leva a cabeça do morto como se fosse comemorar, vai ter como defender que foi sem querer? Eu entendo então que Davi estava nesse momento, quando agia dessa forma, tendo a lei realmente como motivação para tomar as devidas ações diante do ato ocorrido. O texto confirma que os demais subiram até Hebrom para reconhecer Davi, mas a passagem insiste que ele reinou por um período menor, apenas sobre uma parte do grupo, de todas as tribos, e pelo período maior até completar o período completo do seu reinado, sobre todos. Isso faz muitos entenderem que os 5 anos que faltam para completar os 7 que Davi reinou em Hebrom, depois do reinado de Isbosete, que foi só 2 anos, pelo que o texto nos revela, foi um tempo ainda de ajuste, o que pode de fato ter acontecido. Alguns nem notam isso, acham que a morte de Isbosete acontece depois de 7 anos, mas o texto diz que Isbosete reinou por 2 anos. Nós lemos isso na porção passada. Mas desde esse primeiro momento, mesmo que tenha tido ainda a necessidade de algum ajuste, já iniciou a unificação do reino de forma total debaixo do comando de Davi. Talvez ele ainda estava em Hebrom, mas talvez ainda faltasse, no melhor estilo dos Juízes, mais uma batalha para confirmar a liderança, e foi então a batalha contra os Jebuseus, que aconteceu e que fez confirmar mais uma vez
que realmente a autoridade estava sobre Davi, que ele tinha de fato a possibilidade de ser reconhecido. Talvez faltasse essa nova batalha, mas ele mesmo já tinha confirmado com muitas outras, o povo mesmo reconhece, mesmo desde o tempo de Saul. Estando em Jerusalém, Davi começa então a batalha contra os jebuseus, eram os habitantes de Jerusalém. Davi começa a edificação conforme o que entendi que deveria ser feito, recebe apoio internacional, o que faz com que ele entenda o reconhecimento do seu reinado e prepara tudo para levar a Arca da Aliança para Jerusalém. O texto não diz que ele fez coisas erradas nem com má intenção. O texto me faz pensar que ele fez da melhor forma. Eu acredito que ele fez do jeito melhor que ele poderia fazer, mas ainda assim não estava de acordo com a vontade do Senhor. Eu sempre fico inquieto com a morte de Uzá, porque ele sofreu, porque tentou evitar que a arca caísse. Os bois tropeçaram, ele pôs a mão para evitar que a arca caísse e ele morre ali por conta disso. Mas a lei já definia que os levitas é que tinham que cuidar das coisas do templo, do tabernáculo e essa coisa toda. A arca estava ali, eles é que carregavam pelos varais e essa coisa toda. Tem lá todas as orientações, nós já lemos todas essas orientações lá nos primeiros livros da Bíblia, lá em Deuteronômio, Levítico. Nós lemos muitas informações, principalmente em Deuteronômio, a respeito dessa questão da arca. Também no livro do Êxodo nós lemos a respeito da arca. Então havia toda uma série de informações de como proceder. E aí, ainda que estivessem fazendo do melhor jeito, não era do jeito que tinha que ser. Não era de qualquer jeito que poderia ser feito, ainda que o jeito fosse o melhor. Ainda eu entendo que, pelo texto, não houve arrogância, poderia ser até entendido, mas o Senhor queria mostrar naquele momento que era necessário seguir como ele tinha definido a forma de agir diante dessa situação. E a lei previa punição, mesmo no meio de todos, como forma de exemplo para os outros, para que seguissem então a vontade do Senhor. Foi o que aconteceu ali naquele momento. Davi deve ter tido toda essa crise mas foi só tentando ajudar, e aí ele fica inquieto sobre levar a arca para Jerusalém. Mas eu sabia que a casa onde a arca ficou estava sendo abençoada, como era a casa antes que a arca estava. Davi então foi mais uma vez buscar a arca. Pelo texto de Crônicas, e também pela tradição, se acredita que Davi teria buscado melhor informação. Mesmo o texto de Samuel, que nós lemos, já fala de alguns passos e sacrifício, essa coisa toda. Então parece que Davi buscou melhor orientação sobre como proceder nesse caso. Mas isso é realmente uma questão de entendimento, de tradição, de se acreditar que foi dessa forma, diante de algumas informações específicas. Não é uma informação totalmente clara e direta dentro desse texto, pelo menos. O Senhor vai sempre observar o nosso coração, vai olhar isso para além da mera atitude que aparece diante dos olhos das pessoas. Mas aquele que busca a sua vontade vai se preocupar em buscar fazer as coisas de acordo como o Senhor quer que seja feito. Nós estamos buscando a vontade dele, então nós vamos fazer as coisas de acordo com o que ele quer, e não, estou fazendo melhor, tá bom assim? Não, nós vamos sempre procurar saber qual é o desejo do Senhor e seguir de acordo com a vontade do Senhor, e evitar, claro, não vamos conseguir saber desde o começo, possivelmente vamos precisar de orientação e tudo mais, mas nós devemos, a partir do momento que temos conhecimento, que buscamos a informação, devemos seguir e praticar de acordo com a vontade do Senhor. Haverá momentos em que foi como aconteceu com Arão, de que depois da morte dos seus filhos, ele acabou não fazendo exatamente a sequência do sacrifício da forma como havia orientação. Nós lemos isso lá no texto, quando nós passamos por ele. Até comentei a esse respeito. Mas ali ele não fez exatamente da forma como a lei mandava, porque naquele momento ele entendeu que deveria agir diferente para se apresentar diante do Senhor da melhor forma. Ele entendeu que o Senhor não aceitaria se fosse daquele jeito. Então ele queria colocar as coisas em ordem para poder buscar de acordo com a vontade do Senhor. No caso de Davi, Uzá e todo esse evento envolvendo levar a arca para Jerusalém, o Senhor entendeu que, mesmo sem maldade, porque o texto não revela que havia maldade, e ainda assim, mesmo querendo fazer as coisas da melhor forma,
o melhor não era o que ele tinha definido, então houve punição. Precisamos sim buscar a orientação do Senhor, com um coração comprometido diante da sua presença, diante da sua vontade, e aí esse coração buscando a vontade do Senhor para fazer as coisas de acordo com o desejo dele, e sempre da forma como ele prefere que as coisas aconteçam. Nós não vamos oferecer nada melhor do que aquilo que realmente seja obediência à vontade do Senhor. Com tudo em ordem, Davi leva a arca para Jerusalém e dá tudo certo. Bom, menos para Mical, que achou aquela cena toda estranha para um rei. Mas ele não fazia isso por conta do reinado ou qualquer coisa do tipo. Ele fazia isso perante o Senhor, como louvor ao Senhor, e não se preocupava ali com o título, com nada disso, mas ele estava preocupado em exaltar ao Senhor. Davi estava preocupado em exaltar ao Senhor naquele momento. Pouco importa a posição, o título, ou o que quer que seja. O que importa é um coração louvando ao Senhor com sinceridade e de acordo com a sua vontade, é claro. Não importa quem seja a pessoa, nem mesmo a posição em que a pessoa ocupa. Esse chamado de louvor, com sinceridade, diante do Senhor e buscando a sua vontade, é para todos. Não importa se vamos pagar mico, desde que estejamos fazendo de acordo com a vontade do Senhor, estejamos louvando a Ele e não tentando apenas aparecer. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.